Olá pessoal, meu nome é Daphne, sou acadêmica da UFVJM do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Hoje vou apresentar o seminário da disciplina de sensoriamento remoto do professor Dr. André Medeiros com aplicação na agricultura. Então, como funciona o sensoriamento remoto na agricultura de precisão? O sensoriamento remoto na agricultura de precisão tem um objetivo principal de coletar dados de uma superfície terrestre de determinada área. E isso é feito à distância, sem que seja necessário um contato direto com a região. Então, para que o produtor conheça melhor as características presentes em suas culturas, o sensoriamento remoto é uma ferramenta fundamental, sendo que a obtenção dessas informações só é possível devido ao desenvolvimento de sensores e equipamentos de alto desempenho. O sensoriamento remoto trabalha com sensores que utilizam como princípio básico a geração de dados por meio da detecção da energia eletromagnética refletida por uma superfície. Dessa maneira, então, podemos classificar dois tipos de sensores remotos: os sensores ativos e os sensores passivos. O que são os sensores ativos? São sensores que não usam o Sol como fonte de radiação, trabalhando como uma fonte de radiação eletromagnética própria, como um canhão de laser capaz de projetar raios na superfície terrestre e calcular o tempo gasto para a reflexão. Já os sensores passivos relacionam-se com informações externas pré-existentes, coletando estímulos refletidos principalmente pela luz solar. As informações, então, são tratadas por algoritmos e sistemas integrados que geram imagens e dados valiosos. Dessa forma, então, a tecnologia no campo permite acompanhar de perto o desenvolvimento da lavoura e auxilia o gestor a colocar em prática as ações necessárias para o melhor andamento da produção. Entre os índices de monitoramento mais comum, podemos citar o NDVI, que é o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada, e o NDRE, que é o Índice de Vegetação Normalizada de Borda Vermelha. E qual a importância do sensoriamento remoto na agricultura? Bem, o sensoriamento remoto na agricultura utiliza instrumentos de alta performance e sensores para obter dados que são registrados, tratados e analisados. Além das próprias informações geográficas, é possível também monitorar desmatamentos e verificar fenômenos ocorridos na superfície, histórico de produção na região e etc. Na agricultura de precisão, é essencial contar com um conjunto de metodologias que ajudem a entender as características da terra, para que a produtividade seja maximizada e os custos reduzidos. Nesse sentido, o principal aliado do produtor rural é a tecnologia. Então, por que utilizar o sensoriamento remoto na agricultura? Bem, na agricultura, o sensoriamento remoto permite obter uma análise detalhada sobre cobertura vegetal, tipo de solo, topografia e áreas que sofrem com erosão ou patógenos de solo. Entre os pontos que são possíveis identificar e auxiliam a melhorar a produção, podemos citar estimativa de área plantada, estimativa de produção agrícola, vigor vegetativo das culturas, manejo agrícola em nível de país, estado, município, ainda em nível de microbacia hidrográfica ou fazenda, análise da cobertura vegetal, topográfica, drenagem, tipo de solo, determinação das áreas de preservação de mananciais, reservas florestais e áreas agrícolas, detecção de falhas na irrigação, adubação ou preparo do solo, sistemas de injúria por produtos fitossanitários, manchas de solo com baixa produtividade, áreas com erosão laminar, identificação de reboleiras de baixo vigor causadas por nematóides ou patógenos de solo, previsão de produção agrícola, regiões com maior potencial de produção,
determinação de faixas de solo com baixa produtividade, separação de áreas reservadas para preservação e silvicultura, apontamento de erros em processos de adubação, irrigação e preparo do solo. Com o sensoriamento remoto, conseguimos captar o vigor das plantas, já que a detecção do vigor das plantas e, consequentemente, da sua saúde resulta em diversos outros resultados, como estimativa de produção e outros. Isso é possível pois a banda da radiação do NIR, que é o infravermelho próximo, diferencia plantas vigorosas, que refletem mais o NIR, e plantas mais fracas, que absorvem a radiação. As imagens que são obtidas por satélite são tratadas em uma equação denominada de índice de vegetação por diferença normalizada, que transforma as leituras de NR em tons de cores. E como são feitas as coletas de dados do sensoriamento remoto? As coletas são obtidas por sensores colocados em diferentes tipos de plataformas carregadoras. A plataforma carregadora pode ser laboratório, campo, aéreo ou orbital. Então, a plataforma laboratório utiliza radiômetros e estes registram a radiação refletida pelas plantas, folhas e solos em locais onde pode ser controlada a iluminação. Já o campo, também podem ser utilizados radiômetros. Neste caso, eles podem ficar presos em suportes acima dos alvos estudados. Podem ser utilizados veículos com guindastes hidráulicos, que são conhecidos como cherry-piquês. E no aéreo, o nível de coleta é dividido em diferentes altitudes. Alta altitude, ao redor de 20 km, média altitude, menos de 20 km até 5 km, e baixa altitude, abaixo de 5 km. São utilizados para simular diferentes condições de obtenção de dados. Quanto menor a altitude utilizada, menor a influência atmosférica. Aqui podemos incluir o uso de drones, com a vantagem de utilizá-los quando precisar das informações. E por último temos o orbital. Nesse nível de coleta são utilizados os satélites como plataformas. Aqui é possível realizar a cobertura de grandes áreas e a repetitividade temporal, muito importante para as áreas extensas. As técnicas do sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto na agricultura pode utilizar os sensores em aviões, helicópteros e satélites, mas o recurso mais aplicado atualmente são os drones, que são aeronaves não tripuladas e que atuam de forma segura. Os drones são uma das mais versáteis tecnologias na agricultura, e alguns dos seus maiores diferenciais são sua ampla disponibilidade, diferentemente dos satélites, a operação que independe das condições climáticas, a geração de menores custos e de fácil controle. O equipamento sobrevoa a região que deseja mapear e coleta dados já existentes através da radiação eletromagnética. A tecnologia, entre outras coisas, faz a captação das informações, analisa e armazena. Ela, por exemplo, é funcional para monitorar o desmatamento de uma determinada região, já que obtém dados geográficos de forma mais prática e com maiores detalhes. Os satélites e os drones para a agricultura atualmente são os equipamentos mais usados para realizar o sensoriamento remoto. Uma grande dúvida dos produtores é sobre qual deles escolher, já que existem algumas questões para se atentar quanto ao assunto essa escolha. Os satélites conseguem capturar imagens de áreas extensas.
Essa tecnologia pode acompanhar o desenvolvimento vegetativo da lavoura. Um dos desafios está relacionado às condições climáticas, como presença de nuvens, no momento em que as fotos são tiradas, mas os benefícios são bem maiores do que isso. Quando a necessidade é de uma análise mais pontual da safra, a escolha certa são os drones. Eles permitem uma flexibilidade para o agricultor produzir imagens com maior resolução. Essa tecnologia é mais propensa a detectar focos de melhorias. Então, agora vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens dos satélites. As vantagens, dentre elas estão a amostragem de áreas extensas. As plataformas atuais do sensoriamento remoto possibilitam a captura de grandes extensões da superfície terrestre e a variabilidade espectral. Grande parte dos sensores acoplados aos satélites operam em diversos comprimentos de ondas do espectro eletromagnético. Na prática, pode-se dizer que eles possuem sensores multiespectrais e hiperespectrais, o que permite a realização de diversas análises. E dentro das desvantagens dos satélites, temos a interferência das nuvens nas imagens. Esta é a principal desvantagem do imageamento por satélites, pois impossibilita a análise das imagens em diversos casos. Devido aos satélites estarem acima das nuvens, se no momento da captura da imagem estiver nublado, por exemplo, é impossível a visualização do alvo na superfície terrestre. E outra desvantagem é o intervalo de tempo para a aquisição das imagens. Dependendo do satélite utilizado, o tempo da área agrícola pode ser superior a 2 semanas. Desta forma, não permite o acompanhamento preciso de desenvolvimento vegetativo da lavoura. E outra desvantagem é a resolução espacial. Nos satélites disponíveis para o sensoriamento remoto com uso civil, a resolução varia de 30 metros a 30 centímetros por pixel. Para o Landsat 8, a resolução multiespectral é de 30 metros, enquanto a termal situa-se em torno de 100 metros. Dessa forma, a resolução das imagens não permite um detalhamento das áreas agrícolas, dificultando a geração de dados referentes à quantificação de falhas de plantio, população de plantas, infestação de pragas e doenças em pequenas áreas de lavoura. E falando agora sobre as vantagens e desvantagens dos drones, nas vantagens estão a resolução espacial, também chamada de GDS, ou distância de amostra do solo, que pode chegar a 1 centímetro por pixel. Quanto menor for a GSD, maior é a resolução da imagem e, portanto, mais definidos serão os detalhes. Desta forma, as imagens obtidas por drones permitem a visualização de pequenos detalhes na lavoura, como as falhas em linhas de plantio, por exemplo. Outra vantagem são que as nuvens não interferem, diferentemente do satélite. Os drones utilizados no sensoriamento remoto vão abaixo das nuvens, portanto, elas não atrapalham na aquisição das imagens. Este é uma das principais vantagens, pois permite o mapeamento em regiões úmidas e nubladas em diferentes épocas do ano. Além disso, permite que imagens diárias sejam obtidas. Outra vantagem é o custo. De modo geral, o custo de aquisição de imagens de sensoriamento remoto com alta qualidade de resolução a partir de drones é menor, quando comparado à obtenção por satélites. E o planejamento também. Os drones permitem que haja um planejamento prévio na obtenção das imagens, ou seja, as imagens podem ser obtidas de acordo com a necessidade do produtor.
por exemplo, a cada 2 dias, uma vez por semana e etc. Dessa forma, tem-se uma maior flexibilidade para a aquisição das imagens. E dentro das desvantagens dos drones está a área de mapeamento. Os drones não conseguem cobrir áreas de terra muito extensas em um mesmo dia. Até o momento, estima-se que possam ser mapeados em torno de, no máximo, 5.000 por dia. O deslocamento do operador. O responsável pelo drone necessita dirigir-se até o local dos voos. Sendo assim, pode ocorrer restrição de voo em alguns locais de difícil acesso e demorado em áreas extensas. Em lavouras muito grandes, o sensoriamento remoto utilizando drones pode se tornar mais demorado, em função da autonomia de voos das aeronaves, pois pode ser necessária a troca de baterias durante os voos. Então, com base nas vantagens e desvantagens demonstradas acima para o sensoriamento remoto utilizando drones e satélites na agricultura de precisão, percebe-se que cada um traz características que os tornam únicos. Na prática, o sensoriamento remoto utilizando satélites é mais indicado para áreas extensas e que não demandam imagens de alta resolução. Essa tecnologia é muito utilizada para o monitoramento de áreas florestais. Ao passo que os drones são mais indicados para análises contínuas em lavouras, o que demanda imagens com boa resolução. Além disso, uma maior precisão nas imagens só pode ser obtida através dos drones. Nesse sentido, na agricultura, especificamente, os drones superam os satélites para o sensoriamento remoto das lavouras. Vamos falar agora sobre quais são as perspectivas futuras para o sensoriamento remoto na agricultura de precisão. Diante do cenário atual, o setor do sensoriamento remoto deve ser um dos que mais crescerá nas próximas décadas. Apesar de já estar presente na agricultura, espera-se que o sensoriamento remoto ganhe mais força nos próximos anos. Isso se dará principalmente em função da popularização das tecnologias, além da facilidade de acesso e barateamento das técnicas de sensoriamento remoto atuais. Dentre as principais tendências do sensoriamento remoto na agricultura, pode-se citar utilização dos drones para a aplicação de produtos fitossanitários. Em breve, os drones irão mapear as lavouras através de sensores e, ao mesmo tempo, realizar aplicações de defensivos em tempo real nas áreas problemáticas. O menor tempo de revista dos satélites. A maioria dos satélites atuais obtém imagens a cada 15 dias. Entretanto, existe uma forte tendência à redução deste tempo, principalmente devido ao lançamento de diversos satélites de tamanho reduzido, os quais possibilitam a cobertura de todo o globo terrestre, a facilidade de aquisição de equipamentos, a popularização do sensoriamento remoto está direcionando o mercado à produção de equipamentos de menor valor aquisitivo e a facilidade de manuseio. Até pouco tempo atrás, um dos principais problemas enfrentados por muitos profissionais era a dificuldade de manuseio das tecnologias do sensoriamento remoto. Esse cenário está mudando. Atualmente já é possível a aquisição de imagens de satélites a partir de plataformas bem mais amigáveis. Em um futuro não tão distante, o sensoriamento remoto permitirá que a agricultura moderna se torne uma indústria altamente orientada por dados, o que refletirá em um aumento de precisão e, consequentemente, em ganhos produtivos. Essas tendências direcionarão a uma nova era de gestão de lavouras totalmente guiadas por técnicas de sensoriamento remoto. Somente desta forma é que conseguiremos produzir alimento em quantidade suficiente para alimentar a população mundial, que se encontra em pleno crescimento.